Então, agora a gente vai entrar de fato, né? A última aula a gente fez só apresentei para vocês a disciplina, né, e tudo. E agora a gente vai entrar, né, especificamente na assistência de enfermagem e saúde da criança e do adolescente, né? Hoje eu vou falar mais de políticas públicas, né, sobre essa parte das leis, estatuto da criança e do adolescente. A gente vai entrar nessa fase porque antes da gente entrar especificamente no que é RN, cuidados e tudo, que eu sei que está todo mundo ansioso, a gente precisa ter essa noção de como que a gente vai tratar na lei, como que é, né? E essa parte é bem importante mesmo. Então, vamos primeiro entender o que a equipe de enfermagem faz na saúde da criança, né? A equipe de enfermagem, ela observa a criança como um ser humano que tem sensibilidade e problemas. Então, a gente tem aquele olhar para a criança, um olhar como um todo, né? A gente observa a criança como um ser que é sensível e a gente sabe que a criança, na verdade, ela é mais sensível que um adulto, né? Ela é muito mais sensível, a recuperação dela depende desse meio dela, né? Ela está se sentindo bem, ela está se sentindo feliz, isso diz muito. E a gente tem que ter essa avaliação do paciente como um todo. Não é só a criança, é o paciente adulto também. Ele tem que ser olhado como um todo, né? A gente tem que olhar ele com problema. Não é só que ele está doente, não é só que ele está com a pressão alta, bora resolver o negócio. Não. O que está ocasionando a dor? O paciente chega para mim e está com dor. O que está ocasionando essa dor? Será que é excesso de problema no caso de um adulto? Será que é excesso de problemas? Carga de trabalho, postura, um problema mais sério, psicológico. Então tem várias questões aí que a gente não vai tratar só uma dor, porque a gente nós não somos, nosso papel não é de curativo, né? O papel da enfermagem é de cuidado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, olhar, né, como um todo. A enfermagem precisa compreender que a família é importante para a rápida recuperação da criança e tem papel fundamental nos cuidados preventivos e que a criança não deve ser vista apenas como um conjunto de órgãos no qual há falha em seu funcionamento. Então, como eu falei, né? Na verdade, ninguém deve ser visto como um conjunto de órgãos no qual há falha, nem um ser humano, nem a criança. E aí um ponto sobre a família, né? É que a família ela é primordial nesse processo de tratamento da criança, tanto na prevenção, para que ela seja cuidada, para que ela se mantenha saudável, para que ela continue tendo boa saúde, para não adquirir doenças, né? Principalmente doenças graves. E, se caso ela venha adquirir, nesse processo de cuidado, né? A criança ela tem direito a, por exemplo, se estiver internada, ter o acompanhante, o pai, a mãe ali com ela, tá? Então, é esse o processo que a criança tem que ter para ter uma melhora. Então vamos para a política de saúde da criança e do adolescente. Vamos entrar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, prevê a proteção integral à criança e o adolescente, né? Que é o Estatuto. Né? Ele prevê a proteção dos direitos das crianças. No artigo 2º, considera-se criança, pela lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompleto. Então, a idade que a gente considera criança é uma criança de 11 anos e 11 meses. Quando ela completa 12, ela já entra na fase de adolescência. Opa, passei aqui. Ela entra na fase de adolescência, que é contada a partir dos 12 aos 18 anos. Em alguns locais vocês podem ler que até alguns eles consideram até os 19 anos, mas pelo ECA é até os 18, tá ok? E que é dever da família, isso dentro do ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar os direitos da proteção integral dessa criança. Que direitos são esses e que proteção integral é essa? Vou mostrar aqui para vocês. O direito à sobrevivência da criança, a se manter viva. Dentro desses direitos é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação. Todas as crianças têm direito a ter acesso a esses parâmetros, né? A alimentação, principalmente, é o direito da saúde. Aí, no posto de saúde, ela ter atendimento, ela ter disponível as vacinas, né? Ela ter acesso ao pediatra. A gente sabe que é difícil conseguir consulta no posto de saúde com pediatra, mas ela tem direito a isso. O pediatra está lá para isso e de forma gratuita e integral pelo SUS. Desenvolvimento pessoal e social. Dentro desse âmbito, ela tem direito à educação, ela tem direito à profissionalização. Ela, né, que seria aqui profissionalização, são os cursos técnicos, que entra aí os institutos federais que foram, né, criados para ter esse acesso. Ela tem direito à cultura, a livros, né? Ela tem direito ao esporte, independentemente de ser uma criança cadeirante ou não, como aqui na imagem. E ela tem direito ao lazer, né? Por isso que tem bastante quadras, parquinhos, né? Isso é o direito da criança pelo ECA. Aqui nesse outro eixo, respeito e integralidade física, psicológica e moral. Então a criança tem direito a ser respeitada, porque ela é um cidadão, ela tem direito a respeito. Ela tem direito à liberdade de ir e vir. Ela tem direito à dignidade. E ela tem direito à convivência familiar e comunitária. A criança ela tem direito de estar com os pais. Ela tem direito de interagir com o meio. E aí a gente vai entrar no PNASC, né? Que é um dos programas de assistência integral à saúde da criança. Então, em 1983 foi criada a Divisão Nacional Materno-Infantil, que é a DISAMI. Essa divisão, né, materno-infantil, e dentro dela, nessa época, foi elaborado o Programa de Assistência Integral da Mulher e da Criança, que é o PASMIC, né? Ele é um sistema que cuida tanto da mãe quanto da criança, que a gente sabe que a gente cuidando da criança, da mãe, a criança tem uma assistência integral com mais qualidade, né? De fato, a gente tem uma assistência toda integrada, tem todo um processo da criança, tá ok? E aí, em 1984, surgiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, que é esse PASC aí, tá? E aí, dentro desses sistemas das PNASC, fazem parte, né? Quais são os núcleos do SUS que fazem parte para ajudar a ter essa atenção integral à saúde da criança? Faz parte a coordenação dos núcleos de banco de leite humano, que é muito importante, porque são esses bancos de leite que fornecem, né, a alimentação ali do bebê. Então, eles fazem parte dessas ações, né, que é muito importante, né? A coordenação do programa de triagem neonatal, que isso aí é de suma importância. O programa de triagem neonatal os triagem neonatal, né? São aqueles programas de teste do pezinho, teste da orelhinha, são aqueles programas que a gente tem no posto de saúde, né? Que eu vou adentrar com mais detalhes para vocês quando a gente chegar nessa parte, tá? A gente vai ter uma parte para falar só desses programas de triagem. As 15 coordenações regionais do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PASC, o Centro de Referência à Saúde da Criança da região Centro-Oeste e a presidência do Comitê de Prevenção e Controle dos Óbitos Infantil e Fetal do Distrito Federal, né? Se vocês quiserem
pesquisar mais sobre esse programa de prevenção de óbitos infantis, é na portaria número 107 de 25 de julho de 2005. Vocês podem estar entrando, né, e lendo mais sobre ele. Eu não vou exigir, tá? Eu vou exigir o que tiver no slide, tá? Em prova, mas só se vocês quiserem conhecer um pouco mais. É muito importante esse comitê de prevenção, porque ele previne, de fato, essas questões de morte neonatal, né? E tudo mais, porque a gente precisa que seja prevenido. Não é certo a gente ter um índice de mortalidade de crianças grande, entendeu? E aí, quem é a população alvo da PNASC, né? Vamos aqui pelos desenhozinhos. Uma das coisas, a primeira, né, é a gestante. Ela é um público-alvo, né, da PNASC. Por quê? Porque a gente tem que ter uma atenção integral a essa gestante. A gente precisa cuidar da saúde dela para que essa criança venha a nascer em boa saúde. A gente tem que evitar que ela contraia vírus, a gente tem que evitar que ela contraia outras doenças, né, bacterianas e tudo mais durante a gestação. A gente tem que cuidar para ela tomar as vacinas direitinho. Tem vacinas que são para a melhoria dela e tem vacinas que são para o bebê, né, para melhorar o bebê, no caso da DTPA, que ela não pode deixar de tomar, porque a DTPA é a vacina importante para a criança, não é para a mãe. Então, a questão do acompanhamento do pré-natal, se a criança está com desenvolvimento fetal correspondente às semanas, né? A gente precisa evitar que essa mãe contraia doenças, por exemplo, diabetes gestacional, né? Hipertensão gestacional, isso tudo causam doenças complicadas para o bebê. Se essa mãe está tendo uma alimentação equilibrada, né? E se o feto está conseguindo absorver os nutrientes. Então, toda a atenção começa na mãe, para que a gente tenha uma criança saudável. Uma mulher que teve uma gestação que não foi cuidada, que não teve uma gestação bem acompanhada, provavelmente a criança desenvolve vários problemas, né? E aí tem o momento do parto, né? Parto e recém-nascidos. O momento do parto, a gente acompanha posições, que essa criança venha nascer em um ambiente tranquilo, né? Que essa mãe foi bem preparada e que essa criança não vai ficar ali muito tempo sofrendo para nascer, né? Para que cause uma hipóxia, porque quando a criança fica ali demorando, que acontece vários problemas, os batimentos cardiofetais vão descendo. E isso é problema. Então a gente tem que cuidar para que seja um parto respeitando a fisiologia do parto natural, né? Se acabar sendo uma cesariana, do mesmo jeito, a cesariana tem fisiologia que tem que ser respeitada, né? Todos os parâmetros. E os primeiros cuidados do recém-nascido, que são importantes, né? Ali a primeira hora de vida, se ele vai precisar de reanimação, se ele vai precisar ir para a fonte de calor imediata, ou a gente colocar ele no contato pele a pele, assim que nasce, do parto normal. Da cesariana também dá para fazer isso, tá? O contato pele a pele. O bebê nasceu, não precisa sair correndo com ele para longe da mãe, não. Coloca ali no contatinho pele a pele, coloca ali no seio, para ele já sentir o cheiro, ter o primeiro contato extracorpóreo com a mãe. Então isso é muito importante para a saúde da criança. Crianças que vieram provenientes também de partos traumáticos, isso também tem influência até em problemas psicológicos, né? A gente acha que não, mas tem. Aqui, as crianças de 2 a 6 meses, né? A gente tem que acompanhar o crescimento, desenvolvimento, nutrição. Igualmente as crianças de 6 a 24 meses, né? Mesma coisa, desenvolvimento, se já fala, se já anda, né? Tem que fazer esse acompanhamento. Ah, por que a criança não está falando? Olha, a criança já tem tal idade, ainda não está nem murmurando, está acontecendo alguma coisa. Ela está sendo estimulada em casa, a conversação? Ela está sendo estimulada a começar a falar as primeiras palavras? Não? Sim, ela está sendo estimulada, mas mesmo assim não sai? Está acontecendo alguma coisa, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema na fala, pode ser alguma deficiência que a gente vai descobrir só com o passar do tempo, por isso que tem que ter esse acompanhamento.
Então, a criança não está desenvolvendo, não está falando, vamos encaminhar. Vamos ali para o fono, vamos ver o que a fonoaudiologia pode estar ajudando essa criança a desenvolver. Porque por que existem tantos adultos com problemas na fala, com problemas motores, né? As pernas ali anatomicamente de forma incorreta, aquelas chamadas cambotinhas, né? Por que existe isso? Porque não teve essa atenção no início. Ah, porque os pais não observaram. Às vezes a gente joga muita responsabilidade para os pais, e eles têm sim a responsabilidade deles, com certeza, mas muitas responsabilidades de alguns acompanhamentos de saúde é nossa, é da equipe de enfermagem, é do médico, é da equipe de saúde inteira, mas muitas vezes mais da enfermagem, porque é a gente que faz o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, é a gente que tem que observar isso, é a gente que está mais próximo a ela, entendeu? Então aqui, ó, crianças de 2 a 5 anos, a mesma coisa, está desenvolvendo, está falando, está andando. 5 anos a criança já tem que estar tendo boas conversas não, ela já vai estar falando palavras formadas, ela vai perdendo aquela vozinha de criança, né, aquele jeito de falar de bebezinho, já vai falando de uma forma mais madura, e a gente tem que acompanhar tudo isso. Se ela já começa a interagir com outras crianças, né? E se ela não é uma criança que interage com outras, a gente já investiga. E as crianças aqui em idade escolar, se já estão na escola, se estão interagindo nas escolas e essas coisas. Quais são os objetivos das PNASC, né? Vou aqui dar uma lida para vocês. Que nem eu falei, estava explicando para vocês desde o início. O objetivo principal delas é promover o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Como eu já falei, a gente precisa acompanhar. Ela promove o aleitamento materno e as orientações alimentares adequadas para a idade. A gente tem que orientar essa mãe a aleitamento materno, tem que promover o aleitamento materno, a gente tem que ensinar lá na maternidade, quando nasce, o momento de já começar a estimular o seio, como estimula, como que tem que se apega, todo esse processo, questão do leite, que desmistificar que não existe leite fraco, existe falta de conhecimento, né? A criança ela tem que ter a pega correta, ela tem que mamar o seio por inteiro. Tem a questão do primeiro leite, o segundo leite. Isso eu vou explicar para vocês melhor na parte que a gente falar de aleitamento. Mas dentro do projeto, né, tem essa questão de orientação. A gente tem que orientar também quando a criança vai passar a ter alimentação complementar, né? A partir dos 6 meses ela começa a alimentação complementar, que não é mingau, né? A alimentação complementar não é mingau, porque mingau não tem nutrientes, só engorda menino. Então, a gente orienta, né, essa família como que vai introduzir a alimentação, óbvio, muito melhor que tenha um acompanhamento nutricional, porque aí vai testando os sabores, né, vai fazendo de uma forma mais correta, né, eu acho que fica mais interessante, mas a gente também dá uma de nutricionista. Capacitar em aconselhamento em amamentação, todos os profissionais das unidades básicas, né? Como eu falei, a gente tem que saber para ensinar. Então, tem que fazer capacitações de aleitamento, tem várias. Eles falam muito sobre aleitamento nos postos e na própria maternidade, assim, eles sempre estão fazendo capacitações, mas ninguém gosta de aprender, porque tem muita gente que tem muito vício. Gosta logo de tacar o mingau, que o menino fica saciado ali por mais horas. Os próprios profissionais de saúde eu já vi ensinando as mães a colocar nesses mau costume. Então, vocês como novos profissionais têm que mostrar a diferença. Por que não pode estar dando mingau? O leite é isso, é aquilo. O leite materno é a melhor coisa que tem, sem contar que é barato, é gratuito, né? A mãe tem ali e livre demanda. Então, não tem necessidade de estar gastando dinheiro com fórmula, né? Se tem leite materno, por que não dá? Manter a iniciativa Hospital Amigo da Criança nas regionais de saúde. Que iniciativa é essa do Hospital Amigo da Criança? A iniciativa do Hospital Amigo da Criança, ela visa manter a criança, quando ela está dentro de um ambiente hospitalar, que ela tenha atenção integral e que ela
faça ela sentir que está em um ambiente amigo, que está em um ambiente tranquilo, que é um ambiente que está os pais dela ali, que os pais podem estar fazendo visitas, né? Ela tem direito ao acompanhante, que normalmente quem fica é a mãe ou o pai, que ela tem os objetos pessoais, né? E que mantém esse hospital funcionante, né? Questão de alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação que também agrade a criança, que não adianta ela ter uma alimentação super saudável se ela não comia nada disso em casa, né? Frutinhas que ela gosta, essas coisas para manter ali o atendimento e conseguir restabelecer da melhor forma e o quanto antes a saúde dessa criança, né? Integrar os esforços junto ao NASME para a melhoria do pré-natal a todas as gestantes. Como eu falei, né? O pré-natal de qualidade, a gente tem um nascimento de qualidade e uma criança saudável. Então, juntamente a gente está sempre tentando melhorar os acompanhamentos do pré-natal, cada vez mais tentar rastrear as doenças, as malformações o quanto antes e tentar reverter esse fato para a criança vir o mais saudável possível, né, ao mundo. Fazer a busca ativa aos RNs que não comparecem ao atendimento por meio dos agentes comunitários de saúde. Essa ação aqui ela é muito interessante, porque quando a criança nasce, pega a alta da maternidade, ela tem que voltar ao posto para fazer um acompanhamento, né? Se ganhou peso, já começa aí o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. A gente vê se ela ganhou peso, se ela perdeu peso, se ela está apresentando algum problema, alguma alergia, teste do pezinho. Então, existem pais que não se importam com isso e não levam os filhos para fazer esse acompanhamento. Acreditem se quiser. Existe, porque eu digo que eu já vi no posto, né? Eu passei muito tempo na sala do teste do pezinho. Acontece muitas vezes, quando eles fazem o teste do pezinho e dá alguma alteração, alguma coisa errada, a gente liga para ir repetir o exame no laboratório. Tem pai que nunca aparece para repetir esse exame. Ah, deu nada não, deve ser uma alteração besta. E é isso. E ficou por isso. E às vezes a criança tem um problema mais sério e vai saber só quando ela tá maiorzinha. Aí a culpa é do SUS, que não consegue acompanhar, não consegue cuidar de uma criança com a doença mais grave, que não tem vaga no hospital. Mas não é assim, a gente faz de tudo para prevenir, né? O certo é a gente trabalhar com prevenção, ao invés de esperar a coisa ficar feia para poder tratar, né? Mas assim, esse atendimento dessa cobrança aí, né, do teste do pezinho, eu sei que existe, mas de outras iniciativas, assim, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento, que a criança tem que ir todo mês, tudo bonitinho, não tem essa cobrança dentro das unidades de saúde, não. Deveria ter, seria ótimo se tivesse, porque aí a gente conseguiria acompanhar principalmente a questão de peso da criança, porque tem muito problema hoje em dia com criança obesa, né? E o pessoal acha que a criança gordinha é a criança saudável, né? Então, promover atividades de educação para a saúde com ênfase na participação da família, na assistência à criança, na prevenção de acidentes e das doenças mais frequentes. A gente visa, né, educar essa família para evitar os acidentes domésticos com queimaduras, que acontece muito em criança. Inclusive, eu estou cuidando de uma criança no posto que ela teve uma queimadura muito séria, caiu água quente no corpo dela e aí foi um acidente doméstico, né? E aí tá bem, o caso dela bem complicado. E a gente tem que prevenir isso, né? Olha, não deixe o seu filho ir para a beira do fogo, sempre com supervisão e todas essas coisas, né? A gente também tem as doenças mais frequentes, são infecções por vírus respiratórios, né? A gente tem que saber tratar, orientar. Diarreia é uma coisa que dá muito, desidrata a criança, se não cuidar vira uma coisa grave. Então, a gente tem que educar os pais a saberem o que fazer no momento que aparece um desses problemas. Não só se desesperar, porque principalmente pai de primeira viagem acontece, né? Ele olha assim a criança, por exemplo, muita diarreia, já se desespera, aperreia.
E às vezes ali um sorinho caseiro resolve. Mas tem que ter o conhecimento até que ponto eu posso ficar só no soro caseiro e até em que ponto eu vou para o hospital. E aí, implementar o programa de triagem neonatal. Qual é o programa de triagem neonatal? Teste do pezinho, rastreamento de fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito e essas doenças que podem aparecer do 2º ao 7º dia da criança, que é a época que a gente usa de rastreamento, né? Depois disso, os índices é mais difícil de encontrar por meio desses rastreamentos rápidos. Então, o programa de triagem neonatal é muito importante mesmo, não é só frescura. A gente vai esmiuçar ele bem direitinho mais pra frente. E aí, as PNAESCs, elas têm 7 eixos, né? E aí nós temos o primeiro eixo, atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido, né? Ela é aumento dessa cobertura, da qualidade da humanização do parto, né? Vocês estão vendo aí uma gestante numa banheira de água tendo um parto natural, os profissionais ao lado segurando a mão no toque, o pai da criança ali no cantinho. Porque quando ela tem um bom parto, igual eu falei, quando ela tem um parto humanizado de qualidade, sem traumas, é muito melhor. A mãe consegue cuidar da criança de uma forma melhor. A chance da mãe não adquirir doenças psicológicas, né, com parto, traumas, né, a depressão pós-parto, é uma coisa muito séria, se ela tiver esse acompanhamento. Então a gente quer ampliar e melhorar, a gente quer que todas as gestantes tenham acesso a isso, né? Tenham acesso a direito, as gestantes tenham acesso a pré-natal de qualidade, né? O acompanhamento da criança na atenção básica, como eu disse, que é muito importante, né? E nas próprias maternidades é muito importante essa atenção. E aí dentro, né, desse eixo 1, tem as estratégias que foram criadas para melhorar essa atenção. A gente tem a rede cegonha, né, que ela é um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança. O foco dela principal é o parto, o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento da criança, de 0 a 24 meses, que é a idade principal. E os pais seguem bastante. Até 24 meses eles ainda levam a criança mensalmente no posto de saúde para fazer o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, que tem lá na cadernetinha da criança, né? O método canguru, que é um método bem legal, que ele é uma assistência ao neonato. Assistência pele a pele precoce. Como assim? A criança que ela nasce, às vezes ela nasce com baixo peso, com algum problema, né? E ela não fica ali no âmbito com os pais, né? Ela precisa ir para uma UTI, ela precisa ir para um leito aquecido, algo diferente, né? Do normal. E aí ela muitas vezes vai para a UTI canguru. Tem a UTI normal e tem a UTI canguru. E aí, dentro dessa UTI canguru, como ela funciona? É o contato pele a pele da criança. E aí ele pode ser feito com a mãe, ele pode ser feito com o pai, ele pode ser feito com o irmão, né? A criança sai do leito dela e ela é colocada no colo, enrolada num pano, assim, faz todo, igual o canguru mesmo com a bolsinha. Ela é enrolada no pano e ela fica ali no peito dos pais, né? A gente coloca no peito porque a criança tem acesso ao batimento cardíaco. O batimento cardíaco dá uma sensação de paz para a criança, porque é a única coisa que ela escuta bem forte, né, quando ela está no útero, é o batimento cardíaco da mãe. Então ela até conhece o ritmo cardíaco da mãe e ela reconhece. Por isso que as crianças se acalmam quando a gente coloca elas assim no colo, perto do peito, que aí ela consegue escutar a vibração do batimento cardíaco e a criança se sente segura. Então assim que ela nasce, ela precisa se sentir segura, ela precisa do contato pele a pele. Por isso que no parto normal, assim que a criança nasce, ela é colocada no colo da mãe para ter o primeiro contato pele a pele. Isso ajuda para que ela não perca calor, né, também. Principalmente crianças com baixo peso têm muita propensão a perder calor. Do nada a criança perde calor. E isso é muito importante, né? A gente tem que manter ali a criança aquecida. Ela perde calor, ela perde peso, né? Os índices glicêmicos dela se alteram.
Então, ela é colocada ali para ter esse contato pele a pele. Então, a gente compartilha calor com a criança e cria um vínculo, né? Mais duradouro, né? O próprio pai ali, que muitas vezes conversa com a barriga, né? Alguns pais conversam ali com a mulher quando ela tá grávida, com a barriga, e a criança, ela lembra e ela reconhece a voz dos pais. E aquela conversa ali no pé do ouvido, né? Ajuda muito na criança, na recuperação dela e ela voltar para o âmbito familiar mais ainda. Como a gente fala, né? A criança, a família, né? Ela é de extrema importância para a criança voltar, para a criança se recuperar mesmo. E aí tem o Qualíneo, que é uma estratégia para diminuir as taxas de mortalidade neonatal, né? Ele qualifica, né, as maternidades a investigarem por que está tendo tanta mortalidade. E aí, no caso, eles assinam termos de compromisso, né, sobre isso, né? Eles aderiram a esse programa e assumiram um compromisso de descer as suas taxas de mortalidade. E aí, logo, as taxas de mortalidade do país. Então, quando está tendo muita morte de criança, né, na maternidade, eles vão lá e fazem essa investigação. O que está acontecendo, que está falecendo muita criança, está tendo dificuldade no pré-natal, a gente está pecando no pré-natal? Não, é no parto? Ah, não, é no pós-parto, no acompanhamento. Então tem que mudar e tem que melhorar. E tem que melhorar os índices. Isso é uma coisa bem séria. As triagens neonatais universais, né? Que é a triagem neonatal biológica, auditiva, ocular, de cardiopatias, né? Tudo isso a gente faz pela oximetria de pulso. A maternidade tem um aparelhinho que a gente coloca no pezinho da criança, né? E aí faz essa oximetria da criança para ver se tá tudo certo, se tá tudo bem. Tá ok? Só verificar aqui se tá gravando, que eu tenho tanto medo de não tá gravando. Espera aí. Tá. E aí, esses programas, né, de triagem neonatal, como eu falei, que tem que ter esse acompanhamento, saber se a criança está respirando de forma normal, se ela tem movimentação auricular, está tudo certo, o coraçãozinho está batendo da forma correta, né, estão dentro dos parâmetros. A gente tem que fazer esse acompanhamento ali nos primeiros dias. Tá. E aí a gente vai para o eixo 2, que é sobre o aleitamento materno e alimentação complementar, né? Como eu já expliquei para vocês, a gente tem que dar mais informações sobre a questão de promoção e apoiar essa questão do aleitamento materno, né? Tem aí, ó, dizendo que a gente tem que iniciar na gestação, acompanhando no pré-natal, ensinando essa mãe como é que ela prepara o seio para amamentar, né? Tem mãe que sente muita dificuldade e a gente tem que dar todo esse suporte, ensinando, né? E mostrando para ela as vantagens de amamentar uma criança, as vantagens nutricional, as vantagens de vínculo mãe e bebê. Tudo bem que às vezes a mulher tá cansada, ela não quer saber de vínculo de mãe e bebê, nem ela quer dormir. Por isso que ela dá mingau. Mas é um vínculo que você cria com o seu filho, é uma questão de saúde, né? Principalmente de saúde, eu acho assim que é saúde mesmo, né? A gente tem que sempre visar isso. Nada de ficar dando fórmula, ficar dando massa, tudo isso aumenta a chance da criança ter problemas de hormônio, aumenta as chances da criança desenvolver problemas de desenvolvimento nutricional, sabe? Então é muito importante esse fato, né? E tem que falar sobre a questão de alimentação complementar. Mingau não é alimentação complementar, né? É a comidinha, a papinha, como é que faz, a partir de que momento, há 6 meses a gente tem que incluir e tudo. Era só a alimentação exclusiva, agora vamos colocar uma comidinha. Ah, mas não é a comidinha igual a nossa, feijão com arroz, aquele feijão cheio de cozimento, de coisa, não. A flora intestinal da criança ainda é muito sensível, né?
Então tem que ver o que vai dar direitinho, tem que ser uma comida diferente da comida de todo mundo, né? E o objetivo dessa estratégia é aumentar a prevalência do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses e do aleitamento materno por 2 anos de vida, que é o tempo, né? É no mínimo 2 anos o tempo de aleitamento materno com, né, alimentação complementar. Tem gente que passa mais de 2 anos e é super normal. 4 anos o pessoal gosta muito de julgar, né? Que, ai, ainda tá dando peito pra esse menino, não sei o que, isso é mau costume, não sei o que, tá só servindo de bico. Negativo, tá servindo pra muita coisa, tá servindo pra. Já não sustenta tanto a criança, né? Igual era antes, mas tá servindo o vínculo, tá servindo para manter o sistema lógico da criança protegido, porque você está sempre passando os anticorpos. Então, enquanto ela puder mamar, dê mamada, pode dar. O eixo 3 é promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral, né? E aí, nessa parte aqui, dentro dele, que a gente tem as estratégias, que é a disponibilização da caderneta de saúde da criança com atualização periódica do seu conteúdo, né? Igual eu falei, é o acompanhamento, vai no posto de saúde, leva a caderneta e bora acompanhar, bora anotar, né? Não é só olhar, não. Medir perímetro cefálico, se está crescendo direitinho naquele período da zika, né? Microcefalia, fazia-se muito esse acompanhamento de perímetro cefálico. E questão de peso, altura, se está acompanhando tudo direitinho, tem que anotar mesmo na caderneta. Não é só fazer, não. Tem que anotar para ter a prova de que ela fez aquele acompanhamento. Qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na primeira infância pela atenção básica. A equipe que faz esse acompanhamento, ela tem que ser qualificada. Ela tem que entender dos parâmetros, ela tem que saber quando a criança está obesa, quando ela não está, quando ela está no baixo peso, para ela poder anotar os parâmetros, para ela poder acompanhar e até já tomar uma medida ali naquele momento da consulta. O Comitê de Especialistas e de Mobilização Social para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância no âmbito do SUS. Então, esse desenvolvimento, né? Ai, gente, tô com sono já. Esse desenvolvimento integral da primeira infância no âmbito do SUS. A gente tem que cuidar daquela criança na primeira infância, quando ela é mais prevalente de acontecer algum problema, quando ela está se desenvolvendo, conhecendo o mundo e quando ela é ainda muito frágil. Então, uma das coisas principais é essa questão, né, da primeira infância, tá? Apoio à implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância, né? São planos que visam ali cuidar da criança de forma integral ali no comecinho da vida dela, né? Quando ela está mais propensa a acidentes. O eixo 4 é atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas. Aqui a gente está falando quando a gente tem que ter estratégias para diagnosticar de forma precoce algumas doenças que a criança vem, né, com ela já de nascimento, doenças crônicas ou até doenças comuns, né, que ela começa a adquirir ali no começo, alergia, a sinusite da vida, né? Ou então, por exemplo, uma diabetes, né? Ter criança com diabetes, uma anemia, então a gente já tem que cuidar ali para poder fazer reverter esse quadro, se possível, diagnostica, e aí se precisar fazer uma internação interna no hospital, e aqui também fala da internação domiciliar, sempre que possível, né? Às vezes essas crianças precisam tomar um antibiótico injetável, alguma coisa assim, e aí eles dão para fazer em casa, né? Para fazer um acompanhamento em casa. E aí isso aí tem que ter um profissional no posto de saúde, né? Que faça esse serviço de fazer as visitas domiciliares, de acompanhar de perto. Isso seria muito bom se existisse. Porque hoje a equipe é reduzida, não tem gente para ir fazer esse acompanhamento todo assim, né, em casa.
Mas aí uma dica que eu dou para vocês, por exemplo, vocês são técnicos, vocês podem estar fazendo, por exemplo, terapia medicamentosa, medicações em casa do paciente. Ah, tem um paciente que tem que tomar não sei por quantos dias antibiótico via endovenosa, tá com infecção resistente, é uma criança. E aí é a vez de vocês, ó, tá aqui no cartãozinho, eu faço atendimento domiciliar, isso e aquilo outro. E aí já vai trabalhar e já começar a ganhar os primeiros, né? E as estratégias do eixo 4 é atenção integrada às doenças prevalentes na infância, as AIDIP. Que doenças são essas? Doenças respiratórias, gripe, pneumonia, diarreia, a diarreia rápida, a diarreia persistente. Isso são doenças altamente graves se a gente não cuidar numa criança, que podem levar ela a óbito, né? Construção de diretrizes de atenção e linhas de cuidado. O que a gente faz para resolver? O que a gente faz para melhorar o atendimento de forma mais integral para ajudar essa criança que está com um problema, que está com uma doença desenvolvendo aí na primeira infância, né? E fomento da atenção a atenção e internação domiciliar, como eu falei, né? Pelo SUS deveria ter um profissional para estar fazendo esse acompanhamento domiciliar do paciente, mas infelizmente não tem, né? No SUS é muito bonito no papel, né? Mas pra gente aqui a realidade é diferente, é mais dura, né? É tanto que eu tô com a paciente lá no Barral, onde eu tô, e que ela precisa ter um acompanhamento integral, assim, a gente tá fazendo curativo de grande extensão, de uma queimadura, e o certo, na verdade, era os curativos dela estar sendo feito em casa, né? E aí a gente não consegue, porque não tem profissional para levar, não tem profissional para ir, e aí eles não vão dispor um profissional do horário de trabalho para ir fazer, porque lá com a gente só tem uma pessoa responsável pelo curativo, né? E aí fica bem complicado essa questão, né? Não ter esse recurso. E aí ela vai no posto, mas aí fica suscetível a contaminações, né? Bactérias, vírus, principalmente ela que tem uma porta de entrada, que é a queimadura. Mas, pelo menos está tendo, né, o atendimento no posto de saúde. Tem gente que nem isso consegue. O quinto eixo é atenção integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz, né? As estratégias é a organização e a qualificação dos serviços especializados para atenção integral a crianças e suas famílias em situação de violência sexual. A gente tem que ficar de olho, entendeu? A equipe, né? Quem faz essa triagem, a gente vai fazer o exame físico na criança, a gente faz exame físico de genitália, tá? A gente olha e a gente vê que se tem alguma laceração, se tem algum machucado, se a criança apresenta alguma reação quando você vai à região, óbvio, você não vai abrir de qualquer jeito, não vai ficar abrindo. Você observa, vê se a criança tem alguma coisa, marcas de assadura ou alguma laceração, né, na região, tanto masculina quanto feminina, e observar a atitude da criança, porque somos nós que vamos notificar a ocorrência de uma violência sexual, né? A gente chega, a gente olha ali a postura da criança toda, ela passa pela gente, né? Não passa por assistente social, não passa por psicólogo, ela vem até a gente às vezes para dar uma vacina, para pesar, para medir, né? Nessa linha de crescimento e desenvolvimento. E aí você dá uma verificada para ver se está tudo certo. Porque às vezes você não verifica, essa criança está sofrendo violência sexual e você não observou e ela vai continuar. E quando descobrirem, vão olhar se ela estava tendo acompanhamento com o posto, e ela estava, vai estar lá. Constar quem foi o profissional que fez esse atendimento e não observou a criança como um todo. E aí tem a implementação da linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes ou famílias em situação de violência. A gente sabe que também é um cenário muito comum, né? A família está toda dentro
de um cenário caótico, né? Muitas brigas, muita violência. Às vezes ali o pai bate na mãe, bate nas crianças, desconta a raiva do dia a dia, chega em casa, né? Dessa forma complicada. E a criança, coitada, tem culpa. Então a gente tem que observar hematomas, roxidão, a atitude da criança ser mais arisca, da criança ser ríspida. Porque tem diferença daquela criança que chega ali, fica na dela, tem medo por estar no ambiente hospitalar, isso é normal. Mas tem algumas atitudes que a criança solta, dela ser mais ríspida, dela ser mais desconfiada, da forma como ela te olha, né? A gente tem que ficar atento também. Crianças que sofrem essa violência física. E às vezes ela sofre violência sexual e violência física, gente. E pelas pesquisas, acontece muito em casa, né? A gente está vendo aí esses casos, né, de morte. Pai que mata filho, o último aí. A mãe o enteado, a mãe e o marido atual matou aquela criança lá. Eu nem lembro onde é que é o estado. O pai, coitado, ficou desolado. Então, situação de violência. Será que essa criança teve um acompanhamento? Será que alguém observou algum hematoma? Porque disseram que ele já vinha sofrendo agressões há um tempo. E aí? Será? Tudo isso entra. E aí? O profissional de saúde que estava avaliando o caso, como é que fica quando descobre que a criança foi morta por violência? Vai pensar assim, meu Deus. E eu até vi uns roxos ali, um negócio, mas achei que não era nada. Porque a criança também se machuca, né? Muito sozinha, brinca, corre. Mas a gente tem que saber diferenciar tudo, tá? Articulação de ações intra e intersetoriais de prevenção de acidentes, violências e promoção da cultura de paz. Temos que ensiná-los a como prevenir acidentes domésticos, os pais detectar quando a criança sofre violência, no caso a mãe detectar, ou o próprio pai, que às vezes a mãe, né, agride a criança, tem também isso, né? E a gente tem que fazer a promoção dessa cultura de paz, para que essa criança tenha um ambiente tranquilo, ela tenha um ambiente que ela possa crescer de forma de qualidade, um ambiente de paz, que ela sinta segura, porque a criança, ela confia nos pais, né? É a primeira referência dela do mundo, de índole, caráter, e ela precisa sentir isso, ela só tem aquilo, ela sabe se proteger. Então, quando não tá tendo em casa, a gente, como profissional de saúde, a gente entra e conversa com os pais e tenta entender o que está acontecendo e tenta melhorar, né? Prevenção de acidente doméstico, questão com fogo, né? Essa minha paciente que foi queimada, ela derramou água quente fervendo em cima dela. A mãe mandou fazer um café. Então você imagina, né? O problema é complicado, né? Apoio à implementação de protocolos, planos e outros compromissos sobre o enfrentamento às violações de direitos da criança pactuados com instituições que compõem o sistema de garantia de direitos. Então, onde que a gente vai quando a criança não está tendo acesso ao que ela tem direito? Ela tem direito ao que? Ela tem direito à educação, ela tem direito à saúde, ela tem direito a essas questões. Então, a criança que está com o calendário vacinal todo atrasado, eles não estão. Eles estão violando os direitos da criança. E às vezes é o pai ou a mãe fala, eu levo no posto de saúde, nunca tem as vacinas. Qual é o posto de saúde? O que está acontecendo lá? Não, tá errado. Tem que ter as vacinas, essa criança tem que ser vacinada. Entendeu? E a gente tem que ver onde as leis estão sendo violadas. Questão de uma criança em idade escolar sem estar estudando. Por que não está estudando? O que está acontecendo? Os pais não matricularam. Não tem vaga na creche perto da minha casa. Como assim? Você tem direito a brigar por uma vaga na creche perto de casa, sim. É direito. Se tem nas regionais, é para atender as pessoas daquela regional. Outras regionais tem que ir cada um para a sua regional. Entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nesses direitos também. O eixo 6. Atenção à saúde da criança com deficiência ou em situações específicas de vulnerabilidade. Né? A gente tem que ter estratégias para incluir essas crianças, né? A gente também tem que conseguir dar uma atenção integral. É muito fácil você dar uma atenção integral para uma outra criança comum, né? E uma criança que tem, por exemplo, que não pode andar, que está numa cadeira de rodas,
como é que eu vou trazer ela para o meu âmbito, né? Como é que eu vou trazer ela para vir fazer uma consulta? Ah, eu não tenho acessibilidade no posto. Vamos dar um jeito, essa criança tem que vir, ela tem que ser atendida. A mesma coisa, na verdade, não só a criança, como qualquer paciente que tem algum problema de deficiência, né? A gente tem que fazer. Por exemplo, crianças diferentes, aqui no caso, a gente tem o caso do indígena, né? O indígena tem aqui nas articulações, ó, articulação e intensificação de ações para a inclusão da criança com deficiência, indígenas, negras, quilombolas do campo e etc, né? A gente tem que incluir essas crianças, os indígenas. O maior exemplo dos indígenas é quando eles estão internados, né? As criancinhas indígenas, toda criança, eles não dormem em leito, em cama. É providenciada uma rede, eles são colocados nas redes. Por quê? Porque lá na aldeia eles não dormem em cama, não tem isso. Eles dormem em rede. Então a criança ela é submetida a ser retirada do âmbito do seio familiar, ela é levada, por exemplo, para uma internação e aí os costumes dela não são respeitados. Ela não consegue dormir, ela não consegue comer, porque ela não come aquelas comidas ali, ela come comida de caça, essas coisas. E os pais não estão conseguindo prover agora porque está numa via de internação. Então, o local ele tem por obrigação de fornecer as melhores condições para essa criança se sentir confortável. Por isso que existem as redinhas lá já. Um exemplo muito bom de que acontece. Apoia a implementação do Protocolo Nacional para a Atenção Integral de Crianças em Situação de Risco e Desastres. Crianças que moram em locais visivelmente que pode acontecer um desastre, áreas de desabamento, né? A gente faz uma vistoria, olha, isso aqui ó, não tá certo, áreas de alagação, né? A criança tá ali, ela corre risco de vida, né? Dentro de um desastre. E aí a gente tem que ver o que a gente pode estar fazendo para melhorar, para evitar, para educar, né? Essas coisas, isso é muito importante, né? Nesse âmbito. Apoio à implementação das diretrizes para atenção integral à saúde de crianças em situação de trabalho infantil. Ainda existe. O que a gente vai fazer com uma criança que está tendo trabalho infantil? Como é que a gente vai atuar? Né? Apesar de ser uma coisa que quase nunca se vê, né? Trabalho infantil, ele existe. E a gente tem que saber dar atenção a essa criança também. Incluí-las nas estratégias de atenção integral. Como é que nós vamos fazer isso? Entendeu? O sétimo e último eixo fala sobre vigilância e prevenção dos óbitos infantil, fetal e materno, né? Ele acompanha todos esses, né? Ele é a questão do monitoramento do que está acontecendo, que está tendo óbito, esses óbitos, igual eu falei para vocês lá no começo. O que está acontecendo que está morrendo um monte de criança, né? Então, a gente vai entrar identificando esses óbitos, né? Por que essas mulheres em idade fértil estão morrendo? O que está acontecendo? Vamos identificar quem são, por que são, região. Aqui, investigação domiciliar. Vamos investigar a casa dessa pessoa, né? Será que teve alguma coisa em casa que agravou o quadro, que fez chegar a esse óbito? Ambulatório, onde ficou internada, o hospital. Será que o hospital ofereceu um atendimento de qualidade? Será que faltou alguma coisa, né? A gente vê muito aqui o óbito fetal na maternidade, né? E aí tem época que tá bem alto o índice, então tem toda essa investigação. Foi dentro do hospital? Ou foi em casa, a criança já veio doente, com a doença grave, tudo isso, ou a mãe, entendeu? A gente tem que fazer o serviço de verificação, né? A gente tem que ver no Instituto Médico Legal quantos óbitos estão tendo, corpo de delito, né? Que lá descobre muitas vezes a causa da morte. E aí vamos discutir os casos, vamos identificar o que a gente pode fazer para melhorar, as recomendações que a gente vai dar para o público, do que fazer para não ocorrer esses novos casos de óbito, né? E é isso.